Vocês decidiram fazer lá em Angra. Foi em Paraty. A gente fez o curso de mergulho em Angra, né? Que a gente fez. E aí, no fim, quem decidiu foi o pessoal do mergulho. Porque a gente perguntou pra eles, eles que foram escolher o melhor lugar ali. Vocês que entendem, né? A gente não entende nada disso aqui. Onde que é bonito, que não seja muito fundo. Porque não pode ser um lugar que tenha muita irregularidade no fundo. Porque a gente não queria que o submarino descesse muito, que é um risco de vida desgranhento, né? Então, vamos num lugar que... Ele é feito pra quanto? Vocês têm, a gente pensou ideia ali? Pensou para 10. Para 10 metros. Para 10, porque no mergulho, 10 metros é uma profundidade que você pode descer e subir sem ter que ficar parando na volta. Para descompressão. Para ter não precisa ter descompressão. É o começo da tabela de mergulho, lá é 10 metros. Então, beleza. Então, 10 metros é uma profundidade uma coisa de segurança. Se tiver num lugar legal, vai ver os peixinhos, vai ver as coisas. Mesmo porque, depois que eu fiz o curso de mergulho, eu descobri que abaixo de 10 metros também já não é... Entendi. Começa a ficar complicado, Começa a ficar complicado mesmo. Tem vida e tal, mas a vida... no curso mesmo, eu não desci abaixo de 10 metros em nenhum momento. A gente viu tudo lindo ali antes dos 10 metros. Pra que eu vou querer descer mais, né? Certo. A visibilidade também... Você tem que estar num lugar de visibilidade muito boa e tal. Enfim. Aí a piscina aqui foi em 10 também. A piscina foi aonde? Não, a piscina foi na Imersione, na escola de mergulho. Ah, tá. Não foi em 10. A piscina deles tem 5 metros. Tá, legal. E aí... Mas 5 metros já dá um... Já dá um negócio, cara. Porque, cara, você ficar 5 metros, a pressão que a água faz em você ninguém imagina, né, cara? A pressão, ela vem com tudo, né? Muito forte. E também você olha pra cima e, cara... É 5 metros, né? O teto tá lá longe, sabe? A superfície da água tá bem pra cima, não é qualquer coisa. Caramba. Então, e o teste na piscina pra mim foi mais tenso do que no mar. Ah, foi? Foi, porque na piscina... A gente tinha que fazer uns testes lá, se o submarino desce, se não vaza água, se ele consegue andar, se o cilindro de ar consegue me suprir, tudo isso. Mas tinha um teste que eu queria fazer, até o Pena não queria fazer, que era abandonar o submarino debaixo da piscina. Sair do submarino estando lá no fundo. Certo. Deu algum problema, preciso sair. Preciso sair. Por que ele não queria fazer esse teste? Porque entrando água na parte interna do submarino, poderia entrar água em um monte de lugar que a gente não queria que entrasse. Porque Entendi. Por dentro ele não tá super vedado. Entra água na madeira, sabe? No compensado. Aí pode começar a apodrecer essas coisas, né? Apodrecer, dar fungo, descolar o compensado e tal. Mas eu falei, eu quero fazer esse teste porque eu quero ter segurança de que se isso acontecer, não pode ser a primeira vez que eu tô saindo do submarino. E como é que funciona? Quando você tá lá embaixo, para você abrir a escotilha, você tem que igualar a pressão. Então, primeiro eu tenho que estar com a cabine pressurizada e aí eu tenho que abrir uma entrada de água para a água entrar e o ar ir saindo. Porque se eu abrir a escotilha só com ar dentro, vai dar uma cachoeira na minha cabeça. E aí é perigoso. Então, eu tive que ir lá embaixo, deixar a água entrar, a água foi subindo. Quando a água estava no meu queixo, fechou. Aí eu peguei o spare air, que é um cilindrinho de ar bem pequenininho, botei na boca, aí eu abro a escotilha, aí não dá uma cachoeira porque tem só uma camadinha de ar pequenininha. Aí já cai um pouquinho daí que você sai. E aí você sai, né? E aí tinha umas preocupações, por isso que é legal fazer o teste, né? Tinha umas preocupações que eu tinha que eu percebi que na hora não tinha nada a ver. Eu tinha uma preocupação de na hora de eu sair eu enroscar no submarino. Sim. Porque é muito difícil de sair, Claro. é apertado. Só que quando você tá na água, você meio que flutua. É como se fosse um astronauta. Então você não enrosca em nada, você sai facinho. Outra coisa, eu tinha a escotilha extremamente pesada. Pesa uns 20 quilos. Não é uma coisa fácil de se levantar quando tá em cima da sua cabeça. Numa situação Mas na água? Então, na água ela boiava. Na hora que eu soltei a escotilha, ela foi embora. Ela foi embora. Então eu fiquei muito mais tranquilo. Só que, cara, tem que ter uma vontade de ficar debaixo d'água, assim. Eu sempre gostei muito de água, mas quem não curte água nessa hora é trecheira total, né? Mas você que gosta de água, cara, que você Nossa. você vai... Mas é isso aí que você estava explicando, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Como sair, porque, cara, pode acontecer alguma Numa coisa. situação de emergência, como é que você vai abandonar o negócio, né? Não pode ser a primeira vez, né? Não, você tem que ter uma noção, porque... Cara, deu muito nervoso na hora de fazer. Eu tava morrendo de medo. Entendi. Né? Então, depois que você faz, você fala, não, já sei, né? Que nem quando eu fui prestar vestibular. Eu queria ir lá fazer uma prova uma vez pra não valer nada. Pelo menos saber qual Como é que o... é, né? O que é, como é que você senta na carteira, com quem que você fala, com o fiscal, como é que você vai no banheiro. Porque na hora que você for fazer, já não é mais a primeira vez. Fazer pra valer não é a primeira vez, né? Acho Isso. importantíssimo. E aí, encheu de água e deu algum problema? Como que foi? O medo do Pena tinha... Não deu. Ele ficou fedido só, porque a gente teve que botar um ventilador lá dentro e deixar ligado uma semana. Mas como que você fez pra tirar? Você virou de cabeça pra baixo?
Não, Pra tirar água. Isso foi chato. Não, ele tem uma saída de água, que é por onde entra a água, fica por baixo, então você tira uma boa parte da água daí. O chato foi tirar da piscina o submarino, porque uma vez ele afundou. Nossa, aí o peso dele, hein? Não, o lastro você consegue. Então, vários problemas. Aí os mergulhadores lá, coitados, se ferraram. André, um abraço pra você, valeu pela ajuda. Viu? Porque o lastro você tira ele antes. O lastro você consegue tirar, só que ele tava com lastro na hora que afundou. Qual que era a minha ideia? Colocar a escotilha em cima, fechar e a gente injeta ar de novo por dentro, ele vai enchendo de ar e ele vai subir sozinho. Só que na hora que a gente foi fechar a escotilha, estourou o eixo da escotilha. Ai, cara. Porque ele tava preso por um ferrinho, tinha uma cupilha ali que era fraca, estourou a cupilha, né? Então ela ficou girando em falso e não deu para prender a escotilha. E aí o que teve que fazer? Tirar o lastro de lá do fundo da piscina. 400 quilos. 400 quilos a 5 metros de profundidade. Então eles ficaram com equipamento de mergulho, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Depois disso, aí teve que içar o submarino com umas... chama lift bag. São umas sacolonas que você enche de ar, aí o submarino subiu. Uma boia, né? Que você infla lá embaixo. Uma boia que você infla lá embaixo, o submarino subiu. Aí lá em cima a gente já tinha a talha para puxar ele para fora d'água. E aí conforme ele foi puxando, a gente abriu essa torneira que fica embaixo que deixa entrar água. A água foi saindo e acabou sobrando uns litros de água ali que teve que tirar na caneca mesmo. Caramba, tirou uma caneca, viu? Porque não tem como. Né? Ele fica preso em. Né, certo, o submarino ali, cheio né? de divisões dentro e tal, fica cheio d'água. E aí, quando chegou no manual, a gente ainda limpou com um pano e tal, só que ele ficou tudo molhado por dentro. E aí teve que ligar um ventiladorzão que ficava jogando ar lá dentro para poder ventilar aquilo e não mofar, porque vai mofar. O medo era mofar mesmo a madeira. E, ali, né? E outra coisa, um lugar fechado, você vai ter que entrar de novo. Porque mofado é horrível, né, cara? Respirando aquele ar viciado. E aí da piscina até o mar foi quando. Aí que foi esse tempo. Aí foi esse tempão, a gente mudou algumas coisas, porque a gente percebeu que reforçou a escotilha, percebeu que se eu ficasse preso lá, não tinha como eles me tirarem se eu não conseguisse abrir e estourar essa escotilha. Caramba. Aí a gente botou dois pés de cabra no submarino, porque era para arrebentar a escotilha mesmo. Olha só, então tem umas ferramentas lá dentro. Tinha uma ferramenta mais trecheira. Que mais que a gente fez? A gente colocou 4 lift bags no submarino, no próprio submarino. Então, se precisasse resgatar eles, já tinha lift bag que era só soltar. Ali, tipo aqueles... Quando cai a máscara de oxigênio do avião, o lift bag estava na posiçãozinha, ele era só subir. Mudamos o acelerador dos motores, porque os motores deram problema nesse teste na piscina. Foi a única coisa que deu problema. Mas a gente tinha todo um esquema eletromagnético lá, de ligar, porque a gente não queria furar o casco para passar um cabo. Certo. Porque furar casco é sempre uma treta. Começa, né? Sempre onde vaza. E, de fato, a gente furou o casco, passou um cabo para ligar o motor, só que foi por onde entrou a água no dia final. Cara. Entrou um pouquinho, foi pouca coisa. A Mari quase teve um troço quando assistiu o vídeo. Falou, você falou que era um pouquinho, entrou um monte. Eu falei, entrou 2, 3 litros de água. Que doideira. Porque essa é uma coisa também que quem não é do meio naval, assim, acha... que os navios, que os submarinos são 100% vedados. E não são. Todos eles fazem água. Faz a água. Sempre tem água dentro das coisas. Tem água pinga lá dentro. Normal, porque cara, tem um monte de conexão no casco que faz um pouquinho de água. E é normal entrar um pouquinho de água, né? Então, aquilo que estava entrando no submarino, tudo bem. Não, né? Não. Você tá, por exemplo, num navio. O mar não é um negócio parado, né, cara? Tem onda, tem não sei o quê. O navio bate e tal. Vai entrando. É isso que você falou. Vai. É tanta reentrância. Cara, fica água, cara. Fica, não tem jeito. Mas é normal. Mas é o legal que as coisas são preparadas para isso, né? Sim, foi o que a gente pensou no submarino, né? Eu tinha uma canequinha, tudo. Tinha uma canequinha lá dentro? Tinha. É mesmo, cara? Eu não consigo tirar a água do submarino enquanto eu tô lá, mas quando tá na superfície, dá para tirar um pouco. O que aconteceu? A gente teve que... É tanto trabalho colocar ele na água que a gente teve que colocar ele na água num dia e navegar no outro. Caramba, foi assim aí. Bastidores assim, total, hein? É porque mesmo, não dá, cara. Não, é muito trampo colocar todo o lastro. Primeiro, você chega lá de carreta na beira d'água com um bicho... O casco sem nada, ele pesa uns 160, 180 quilos. Já é uma coisa que é difícil de carregar. E aí, como é que você coloca isso na água, né? Chegar até a beira d'água. Ali até tem umas rodinhas lá, uns rodízios, mas... lugares esburacados não passa. Então tem que carregar como se fosse um caixão, várias pessoas em volta. Nossa. E aí, o cilindro de oxigênio e os motores tem que instalar na hora, porque ele não fica com isso. Né? Porque você trabalhar nele atrapalha. Não dá, né? Uhum. Só que essa instalação demora um baita de um tempo. É horas para instalar isso. E aí depois você tem que colocar o lastro.
Lastra mais um tempo. Então eu levei tudo dentro da caminhonete, um monte de chumbo no chão. Nossa. E a caminhonete que aguentou, né? Ainda bem. E aí eu tive que arrumar uma carreta para levar o submarino na carreta, porque ele era grande demais para ir na caçamba da caminhonete. Caramba. Então você chegou, colocou ele na água num dia e só Aí no ele outro dormiu na água. Dormiu na água. E vocês lá vigiando ele. Não, largamos lá na marina, né? Mas e aí, o pessoal? Sempre aparecia um ou outro, mas que coisa é esse negócio que vocês estão imaginando? É um submarino. Submarino? Como assim submarino? Não, é submarino mesmo. Daí a pessoa ficava observando, caramba, é um submarino mesmo. Olha só, cara, que legal. Mas a gente fez bem na miúda, que era pra não ficar... Não chamou tanta atenção. Não chamando atenção, porque é uma coisa delicada, né? Não queria que ninguém fosse lá na hora que a gente estivesse descendo pra não atrapalhar, né? Porque... Pô, um negócio de muita segurança, você tem que estar concentrado. Tem que estar cercado de toda a segurança para não dar problema. Então a gente fez na miúda ali na marina, bem quietinho. E conseguiu fazer, não vazou nada, não? Então, vazou. Vazou? À noite entrou água nele, por esses cabinhos aí. E aí quando chegou lá de manhã? Não, mas entrou um pouquinho, né? Certo. Não entrou muito. Mesmo porque ele tava com a escotilha fechada, não tem como entrar muita água, porque para entrar água tem que sair ar. A escotilha funciona bem, não tem por onde sair o ar. Mas a treta foi que no dia seguinte, a gente tinha que mergulhar e o lugar que a gente ia mergulhar não era do lado da marina, era longe, né? Ficava, sei lá, uns 5 quilômetros de onde a gente estava ali. Caramba! A gente tinha que rebocar o submarino. Só que ele não foi feito para rebocar. Tá aí uma coisa que a gente não planejou, nenhum momento que ele ia ser rebocado. A ideia era colocar em cima do barco. Só que ele ficou tão grandalhão que não cabia dentro do barco. E era um barco grande que a gente foi, não foi um barco qualquer, não. Então tinha que rebocar. Só que quando você reboca, tem uns pontos de apoio que você vai ter que amarrar o cabo ali. Cara, nesse ponto de apoio, o submarino não é muito hidrodinâmico, o nosso submarino. Ele é do jeito que ele... Não pensamos muito nisso, porque a ideia não era ter um submarino de velocidade. Só que o barco tem que ir rápido. E aí começa a dar muita fricção ali, cara. E aí esses pontos de apoio podem arrebentar tudo. Não é nem arrebentar, mas um pouquinho que ele force o casco pode dar uma rachadura ali. Aí acabou, né? Aí zoou tudo. Exato. Nossa, então até o último minuto teve emoção ali. Foi tenso, Foi tudo tenso. Enquanto eu não me fechei lá dentro, comecei a descer, eu não tava 100% seguro que tava tudo certo, porque podia vazar alguma coisa ali. E aí, qual que foi a emoção quando começou a descer ali? Cara, o mais legal do submarino é quando você vai vendo a água subindo pela janela, né? Você percebe que você tá descendo. Na hora que ele passa a janela, aí dá aquela sensação de tô debaixo d'água, sabe? Aí fica tudo em silêncio, né? E aí o mar chacoalha muito, para de chacoalhar, porque debaixo d'água já não chacoalha mais. Ele começa a descer. Cara, é uma sensação de... Eu ia falar de astronauta, mas eu nunca fui astronauta. Mas deve ser parecido. É, uma coisa assim, sabe? Você entra num ambiente completamente diferente, silencioso, e ele vai descendo, pum, encosta no chão, assim. Aí você fala, cara, é o leito do oceano aqui, sabe? Eu tô no fundo do mar, caramba! E aí os bichinhos passando na janela, aquelas pedras cheias de coral, ouriço, não sei o que. Você fala, que coisa louca. Deve ser muito. E aí tem que achar o equilíbrio dele. Você tem que injetar um pouco de ar no lastro de novo para ele subir um pouquinho para você poder ligar o motor. Porque se você ligar o motor com ele encostado no fundo, você vai levantar um monte de pó. Vai tampar até sua visão. Não vê nada. E aí foi isso. Eu comecei a dar umas voltas lá embaixo e tal. E é engraçado. Eu achava que eu teria mais noção de onde eu tava. Perde um pouco, Mas perde completamente porque a visibilidade da água... ela não é tão grande assim. Então você consegue enxergar uns 4, 5 metros ali. Você perde a referência, né? Perde completamente a referência. Eu não sabia mais onde estava o barco, onde estava nada. Caramba. Eu fiquei dando umas voltas a esmo lá embaixo, aí o pessoal... Esse que é o perigo da galera cair no mar, é por causa disso, cara. Você acha, não, tá... Cara, você perde a referência, cara. Perde. Se você tiver com a cabeça no nível da água, você não consegue ficar enxergando coisa que tá longe, né? Exato. Não vê nada. Por isso que esses negócios, o pessoal que vai mergulhar e tal... Tem sempre um cabo guia, né? Tem um cabo guia, uma boia que fica lá em cima, né? Porque já avisando, ó, eu tô aqui mergulhando e tal. Porque senão, cara, você entra, que é aqueles acidentes clássicos que acontecem, é por causa disso. O cara mergulha, ele anda um pouquinho que ele andou para um lado, acabou, cara, porque ele já não vai mais saber. Não vai. E a tendência dele é se perder cada vez mais. Um dos nossos maiores medos era que no dia tivesse com a visibilidade ruim. Porque daí os mergulhadores não iam conseguir, simplesmente não iam enxergar o submarino debaixo d'água. Caramba.
Porque pode ter um ponto, pode chegar um momento que a visibilidade é tão ruim que você não enxerga nenhum metro. Certo, claro. E aí, como que você vai enxergar o submarino? Primeiro que pra mim não ia ter graça nenhuma, que você vai descer num leite, né? Não enxerga nada. Aí, perigoso pra caramba, porque os mergulhadores não iam enxergar. Quando a gente chegou em Paraty, eles falaram, não, a visibilidade tá ruim. Ah, eles já avisaram? Avisaram. Aí foi melhorando ao longo do tempo. Você deu uma mergulhada antes? Sem nada de mergulho assim? Não dei. Eu entrei direto no submarino. Ah, é? Foi direto no submarino. Tava o tempo meio contadinho, né, cara? Entendi, tudo ali, é tudo ajustado, né? É tudo ajustado, porque é muita coisa que tem que fazer. Não é... Entendi. Né? Não é simples. E aí desceram quantos mergulhadores da Coseco? Daí desceram três, que é o pessoal da Imersione, e daí tinham mais 2 pessoas que estavam... Eram 3 mergulhadores, 2 deles fazendo imagem, né? Que é uma empresa que chama WeHack, que trabalha com eles lá. Legal. E aí, no final, o Pena também vestiu a roupa e desceu também. E o Pena entrou no submarino? Não, ele não desceu no submarino. Ele ficou de mergulhador por fora. Mas ele não... Não, ele tava curtindo o mergulho também, né? Porque a gente tinha acabado de fazer o curso de mergulho. Ele fez comigo o curso de mergulho. Eu, o Pena e o Thiago, que é o nosso produtor lá. Nós 3 fizemos o curso de mergulho. Então, pô, é uma baita oportunidade de poder mergulhar, né? E ver o submarino funcionando por fora, que é sensacional. Que a pega dele é essa aí, né? De ver por fora, não, funcionando. Não, né? e ele adora esses esportes. Ele gosta. Escalador e tudo, então... isso. Ele é demais, Pena é demais. Mas depois ele não quis dar uma... Não deu tempo e também... E aí entra uma questão de responsabilidade, né? Se acontece alguma coisa com Pena... Entendi. Aí sou eu, do manual do... Puta, né? Claro, tipo, uma coisa é eu que... Você me com você, né? Eu comigo, Tá outra certo, coisa é tá outra certo. pessoa, né? Tá certo. Então, apesar de que eu acho que ele se estaria melhor que eu até, porque ele conhece cada centímetro daquele submarino, mas é isso, né? Não, então, com certeza. Pena já teve a recompensa dele descendo Aí ele mergulhou, então. Mergulhou. Então. Foi de cilindro lá embaixo. No vídeo tem ele passando na frente, assim. Legal carequinha demais. do Pena na frente. Isso mesmo. Não, cara, isso aí é sensacional. E a emoção? Aí voltou. Cara, é muito... O que é mais emocionante é a hora que você tá... Lá encostou dentro. no fundo, Entendi. É sensacional. E aí na sua cabeça veio tudo, cara? Veio os anos todos, o dia que você sentou lá na madeirinha a primeira vez? Não, a primeira coisa que eu pensei foi nas minhas filhas, sabe? É mesmo? Porque, que legal. Porque o meu medo era de morrer no fundo do mar, né, cara? Tipo, pô, e aí quando você tem filho, você fica assim. Então, por isso que demorou tanto. Porque, poxa, eu tinha 2 filhas, não podia dar bobeira, né? Lógico. Então, a gente fez um negócio seguro, enquanto não tiver... Tanto que entrou no aquele site Board Panda lá, né? Eu vi. Coisas que os brasileiros... Coisas malucas de brasileiro. Tá? Aí entrou na lista. E os comentários são todos... Pô, esse cara é louco. Entrou no submarino de madeira, debaixo d'água. Porque a foto que tem é umas fotos meio dele em construção, assim, né? Não tá dizendo que foi feito de fibra, não sei o quê. Entendi. E todas as críticas são essas, né? Meu, que maluquice. Vai morrer embaixo d'água. E daí, falo, não, cara. A gente estudou muito pra esse negócio dar certo. E daí, quando chegou lá no fundo, deu tudo certo... A primeira coisa que eu pensei foi nas meninas. Tanto no vídeo que eu falo. Melissa, Helena, papai tá aqui no fundo do mar e tal. E... Porque era uma coisa que eu queria compartilhar com elas, né? Essa hora que vem, assim... Vem a vontade de chorar, né? Você tá no fundo e fala, caramba, que coisa linda, acompanharam, né, cara? A sua mais velha acompanhou tudo, Helena, né? sim. A Helena já entrou no submarino, tudo lá, quando ele tá na garagem lá. A Melissa tem 2 anos, então ela não sabe nada disso. Mas ela fez parte do processo. Fez parte. Ela que atrasou. Exato. Mas é muito legal, né? Porque daqui a alguns anos, quando ela tiver noção e ela assistir o vídeo, ela vê que lembrou dela, né? Isso, Acho que cara. foi isso.